Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiverem assistindo a esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar o que eu achei sobre o filme Thor, Amor e Trovão, dirigido por Taika Waititi, estrelando Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Taika Waititi, Tessa Thompson e Russell Crowe. E lançado no dia 7 de julho deste ano 2022 no Brasil. Então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo logo após a vinheta. Roda! Bom, Thor, Amor e Trovão é o segundo filme dirigido pelo Taika Waititi no universo cinematográfico da Marvel, que tinha feito um ótimo trabalho em 2017 com o filme Thor Ragnarok. E dessa vez ele voltou e com mais liberdade criativa dada pela Marvel para fazer o que ele quisesse ali no filme, pirar o cabeção e exagerar na comédia, e fazer tudo o que ele quisesse ali no filme. E quando ele disse que o filme do Thor, Amor e Trovão teria mais humor do que o filme anterior, eu já tinha ficado com o pé atrás, porque o Thor Ragnarok, ele tem várias coisas que eu gosto, eu considero ele o melhor filme do Thor lançado até hoje, mas aí tem muita coisa ali que me incomoda um bocado, tipo o excesso de humor, que às vezes quebra os momentos de drama. Podem trazer para preparação. A vilã lá, assim, que mata os antigos companheiros de guerra, assim, do Thor, que nunca foram muito bem desenvolvidos ou explorados nos outros dois filmes do Thor e não tinham muita importância da trama, tanto que você lembrava o nome de um ou outro ali e, inclusive, rolou uma troca de ator do primeiro para o segundo filme e quase ninguém percebeu isso, né? Mas mesmo assim, eu não gostei muito do fim que esses personagens ganharam no filme, a luta de CGI da Hela lá contra o exército de Asgard, que é muito mal feito, por sinal, o CGI dessa cena. E também o Thor perdeu o olho, mas não pelo fato de ele perder o olho em si, mas pela atuação do Chris Hemsworth ali, que não passa muito a sensação assim, de dor realmente de ter perdido um olho, que é um bagulho que deve doer pra caramba, mas que não passa muito essa sensação de realmente ter doído muito ali na cena, né? Mas no geral. É um ótimo filme. Ah, e também tem o visual do Thor que eu não curto muito nesse filme. Mas tirando essas coisas aí, que apesar de serem muitas, é, eu não odeio o filme. Eu gosto muito, eu acho muito legal a direção do Taika Waititi, seja nas cenas de ação, até do humor, nas várias vezes que funciona, é muito legal. Ele sabe mesclar muito bem o humor, o drama e entre outros elementos. Só que nesse filme, ele meio que exagerou demais no humor, saca? Tipo, ele se passou bastante, porque teve mais liberdade criativa e tentou fazer algo mais diferente, mais ousado, e acabou que fez um filme que decepcionou muita gente e que frustrou muita gente que estava com altas expectativas para esse filme, que estava com as expectativas lá em cima, porque embora tenha muita gente que não gostou nem um pouco de Thor Ragnarok, teve muita gente também que adorou o filme e considera ele o melhor filme do Thor já feito até hoje. E o Taika Waititi retornou ali, então já tinha uma certa confiança por parte do público de que ele fizesse um bom trabalho novamente, né? Já era garantido isso, e as expectativas estavam altas para que esse filme fosse tão bom quanto o filme anterior, já que o Taika Waititi é um excelente diretor. E mesmo ele tendo declarado que o filme seria mais ousado, mais emocionante, mais eloquente do que o filme anterior, que teria mais humor e drama, ainda assim, é, muita gente estava confiante que ele entregaria um bom trabalho. E esse foi um momento de frustração de muitos, né? Foram com as expectativas lá em cima e quando assistiram o filme não gostaram nem um pouco por conta
dele ter muito humor, que às vezes quebra o momento de drama, sabe? O momento exigiria ter um certo drama e acaba que tem muitas piadas ali em excesso, sabe? E várias delas tiram o peso da situação que a gente está acompanhando ali. É um filme que deveria ter uma certa carga dramática em tal momento que é atrapalhado por uma piada aqui e ali que é inserida ali, sabe? Taika Waititi nesse filme ele se passou, segundo vários críticos aí do próprio YouTube ou até nas próprias críticas assim. No Rotten Tomatoes, por exemplo, ele está com uma média de 68 por parte da crítica e 79 por parte do público. Ou seja, foi uma queda brusca com relação ao filme anterior do Thor, que tinha tido uma aprovação tão alta, né? E e isso que frustrou muita gente, sabe? O filme até começou com as bilheterias lá em cima, ele foi a maior estreia de todos os filmes do Thor, que arrecadou mais dinheiro em bilheteria, só que atualmente ele tá sofrendo uma queda. E isso é mal, saca? Porque tá tendo uma das maiores quedas da Marvel Studios até hoje, justamente porque o filme gerou tanto rebuliço que muita gente já tá preferindo optar por não assistir o filme. Porque quando um filme tem uma repercussão negativa, a tendência é que muitos acabem não indo assistir ele. E é o que está acontecendo com o filme do Thor. Dito tudo isso, bora para a sinopse do filme, né? Porque eu já estou falando muita coisa, eu acho que eu estou até me adiantando em alguns aspectos. Mas bora lá. Thor, Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo que já enfrentou. A procura pela paz interior, parece até Kung Fu Panda esse negócio, né? Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses para combater a ameaça. Thor pede ajuda a Rei Valkyria de Korg, seu fiel amigo, e da ex-namorada Jane Foster, que, para surpresa de Thor, empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do carniceiro dos deuses e detê-lo antes que seja tarde demais. As motivações do personagem do Christian Bale, né, o Gore, até que bem plausíveis. Eu acho sim que ele é um excelente vilão, o ator manda muito bem na atuação, tipo, não tem do que reclamar, o Christian Bale tá incrível ali na, na pele do personagem, o Gore. E as motivações dele, como falei, são bem plausíveis e você entende porque o personagem está fazendo aquilo. Eu achei realmente um ótimo vilão e um dos melhores dessa fase 4 da Marvel. Ele tá dividindo muita opinião entre gente que gostou pra caramba do personagem e gente que detestou, achou que o personagem foi mal aproveitado, que a atuação do Christian Bale deixou a desejar ou tá muito exagerada em vários aspectos aqui. Tá bem divisivo o negócio. Mas eu particularmente gostei, eu curti o que como o roteiro desenvolve o personagem, as motivações dele. Eu só acho que faltou um pouco mais de tempo de tela, sabe, para mostrar mais do personagem, sabe? Eu senti essa falta de desenvolvimento ali. E uma coisa que torna ele marcante é justamente o fato de ele estar sendo interpretado pelo Christian Bale, que é um excelente ator, já ganhou até o Oscar e isso já faz com que o personagem seja bom ali na questão da atuação, sabe? E é isso. Eu curti pra caramba o vilão e a caracterização dele, apesar de estar diferente das HQs, teve um bom motivo, né? O próprio Taika Waititi disse que é para evitar comparações com o Voldemort por conta da aparência dele nas HQs, lembrar vagamente o personagem do universo de Harry Potter, e também outro é por conta de ser justamente o Christian Bale, acredito eu. Colocar uma maquiagem carregada nele ou tacar muito CGI na pele do ator ia fazer com que perdesse toda a expressividade e habilidade de atuação. A gente vê o quanto o ator se dedicou. Ele perdeu 16 quilos para interpretar o personagem, ele raspou a cabeça para facilitar no processo de maquiagem e se dedicou ao máximo ali.
sabe? Tem gente falando que ele não se dedicou, que atuou mal de propósito só por ainda ser fiel a DC. Pelo menos é o que eu ouvi por aí. Não sei se é muito verdade isso aí, né? Eu posso estar inventando isso, posso não estar, mas no geral ele se dedicou bastante pro papel. O Christian Bale é um ator muito dedicado. A atuação boa é garantida com ele. Então, assim, sobre também a expectativa gerada por esse filme, ela era muito alta. Eu entendo até por que muita gente ficou decepcionada com o resultado final, já que estava com as expectativas lá em cima por conta do todo o trabalho do Taika, porque ele é um excelente diretor, como eu havia falado, e fez Jojo Rabbit recentemente, que até ganhou um Oscar, e dentre outros filmes. O próprio Thor Ragnarok mostra que ele tem um domínio legal entre drama e comédia. O próprio Jojo Rabbit também tem isso. Então, muita gente tava com as expectativas lá em cima. Por isso que esse filme está decepcionando tanto, ainda mais por conta da repercussão negativa por parte da crítica, do pessoal especulando aí. Então, assim, a Marvel tá tentando seguir um caminho diferente, trazendo grandes diretores, como a Chloe Zhao lá para dirigir o filme dos Eternos, né, que saiu em novembro de 2021. Inclusive, novembro de 2021 era a data prevista para esse filme, só que ele foi adiado para julho deste ano, 2022, né? E por conta de atrasos aí, a pandemia e essas coisas. Então, assim, o filme dos Eternos, ele decepcionou, porque ele, ele tem muitos personagens para desenvolver, e alguns deles têm pouco tempo de tela para serem desenvolvidos. A Fórmula Marvel ali, que acaba estragando um pouco do filme, porque precisa ter referências ao CM, já que poderia ser um filme bem isolado que se seguraria sozinho, mas eles têm que ficar fazendo referência, tem que ter aquela fórmula Marvel. Então toda a originalidade e a liberdade criativa que a diretora recebeu acaba sendo perdida, porque ela tem que dirigir cenas de ação, que é obrigatório ter um filme ali, e isso não é um domínio da diretora, dentre outras coisas que a própria Marvel tem que estabelecer nos seus filmes. Ou chama o Sam Raimi para dirigir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas o roteiro do filme é bem mediano e o filme só foi melhor do que seria por conta da direção do Sam Raimi, que consegue segurar bem as cordas ali, com esse roteiro mediano que ele recebeu. E no caso do Taika Waititi, ele já tinha mostrado um bom trabalho ali no Thor Ragnarok, aí voltou agora para Thor Amor e Trovão, recebeu mais liberdade criativa, a Marvel soltou a coleira dele, ele pirou o cabeção, é, elevou a loucura a outro patamar no filme e tem muitos momentos de comédias. Praticamente, assim, eu particularmente acho que em alguns momentos a comédia é muito exagerada, não deveria estar ali, quebra o tom do filme porque tem uma situação séria acontecendo e os personagens ficam fazendo piada e faz parecer que a situação não é tão séria. Tipo a Valkyria indo se preparar para a viagem assim que eles iam fazer para buscar ajuda para formar um exército com os deuses que estavam num local secreto ali. Aí ela leva um barril de cerveja, uma caixa de som portátil, sabe? Tipo, são coisas assim que quebram um pouco, porque estavam numa missão para salvar as crianças que o Gore, no caso, quer dizer, o Thor é complicado, né? O Gore, que é o vilão do filme, ele sequestra as crianças lá da Nova Asgard, que inclusive se tornou um ponto turístico. Então a situação era séria e fica tendo esses momentos de humor que às vezes quebra a seriedade da coisa. Particularmente, eu acho que o humor desse filme é exagerado em alguns pontos, mas não me incomodou, particularmente falando. Eu acho assim que várias das piadas funcionam e são bem criativas, engraçadas e entre outras coisas, sabe? Mas assim, como eu falei, a situação séria e ser interrompida por piadinhas quebra toda a seriedade. Esse filme, particularmente, ele brilha muito nos momentos de drama e mostra a maestria que o Taika Waititi tem para desenvolver também o drama em meio à comédia. Só que o excesso de comédia tira um pouco do peso dessas coisas, né? Por exemplo, a Jane Foster tá com câncer e tá no estágio 4 muito avançado ali, e tem várias piadas vindo da própria personagem ali e aqui que
não parece uma situação tão séria, sabe? Ela, assim como nos quadrinhos, ela impunha o Mjolnir, que concede a ela vitalidade e meio que cura ela do câncer, só que ao mesmo tempo, quando ela volta à forma humana, ela perde basicamente a resistência, assim, o que fazia o corpo dela assim combater o câncer. Ela vai ficando mais fraca, vai estar acelerando o processo cada vez que ela volta à forma humana. E mesmo empunhando Mjolnir na forma da poderosa Thor, ela vai ficando cada vez mais fraca com o decorrer da trama no filme. E, e também tem outras situações. Por exemplo, a própria história do Gore tem um drama muito grande ali. Ele tinha uma filha, aí a cena inicial é mostrando isso, a origem dele ali. Ele tinha muita fé num Deus ali, pediu ele para trazer água e alimentos ali, para não só para ele no caso, mas para a filha dele que estava muito mal. Então, assim, tem todo esse lance, não ter tido o seu pedido atendido. Aí quando ele encontra o Deus que ele louvava e vê que é um babaca, e ele é persuadido pela espada lá assim que passa de dono para dono, que é a espada que ele usa, que concede a ele poderes incríveis e ele mata esse Deus que ele louvava e decide assim, tipo, matar todos os deuses, né? Por conta dessa falta de consideração por parte deles. Ele percebeu que os deuses são egoístas, só se importam com eles mesmos e que são os babacas. Aí, essa é a motivação do personagem. Ele perdeu a filha dele porque não teve seu pedido atendido. Então, as motivações do vilão são bem plausíveis, são bem. Assim, você compra a ideia assim, das motivações dele. E, enfim, o problema desse filme mesmo é o excesso de comédia. O próprio Taika Waititi também, ele já afirmou em várias entrevistas também o quanto ele quis distanciar a figura do Gore da Hela, que era a vilã do filme anterior. Ele queria que esse vilão fosse mais marcante, mais assustador, e queria trazer uma distanciação grande assim. Ele queria que esse vilão fosse mais ameaçador do que a Hela, que fosse pior, mais malvado, mais cruel. E parte eles conseguiram isso. Só que eu senti a falta de eles trazerem o desenvolvimento assim, tipo, do personagem matando essas divindades. Só mostra imagens lá dos deuses mortos por ele ali. Só que não mostra ele fazendo a ação de matar eles. Então acaba que, sei lá, fica um pouquinho zoado isso, sabe? E a gente quer ver ele cometendo a chacina ali, matando todos os deuses, assim, tipo, cometendo uma verdadeira carnificina, mas não é mostrado muito isso, né? A personagem Sif, ela retorna nesse filme após ter passado o terceiro filme inteiro, sei lá onde, não falam onde ela foi parar, não explicam nada, ela simplesmente some e ela aparece nesse filme bem pouco, não tem muita relevância para a história. Ela tá ferida ali, gravemente ferida, o Thor vai resgatar ela. Ela perdeu um braço, inclusive, também. E rola uma piada na troca de diálogos dela ali, que ela fala que vai para Valhalla. Aí o Thor fala que vai para Valhalla só quem morre em combate, nem e não quem sobreviveu ao combate e tá à beira da morte. Aí rola uma piada nessa cena, nessa troca de diálogos entre os dois. Ele leva a Sif para Nova Asgard para ser socorrida e é aí que acaba a participação da personagem. Ela só volta a aparecer lá no final do filme treinando as crianças lá da Nova Asgard, que por exigência da Rei Valkyria eles deveriam ser treinados na arte da defesa pessoal para ficarem preparados para alto perigo ali. Na questão do aproveitamento de personagens, eu sinto que esse filme peca bastante, né? Como falei da própria Lady Sif, que aparece em determinado momento do filme e depois some, só volta a aparecer lá no final do filme. Ou os próprios Guardiões da Galáxia, que eu achei que teriam um certo destaque legal no filme e que eles ajudariam o Thor nessa jornada ali, só que nos primeiros minutos de filme eles já vão embora para socorrer outros pedidos de socorro e deixa o Thor para trás. O Thor escolhe ficar para trás e rola uma despedida ali. Enfim, o filme não aproveita direito os personagens e isso me deixou um pouquinho decepcionado ali, porque eu esperava que certos personagens tivessem mais destaque e eles não têm tanto. A própria personagem da Tessa Thompson, a Rei Valkyria,
ela é completamente escanteada depois de um tempo ali, daquela batalha que eles têm com o Thor naquele mundo onde tem a ausência de cores, é tudo preto e branco, tudo acinzentado. Ela é ferida pelo Gore e depois eles fogem do personagem que consegue pegar o Rompe-Tormentas e pro objetivo dele, ele precisa do Rompe-Tormentas para abrir um portal para chegar em tal lugar lá assim para alcançar o objetivo dele. E ele consegue o Rompe-Tormentas na hora que o Thor tá voltando com a Jane e com a Valkyria para a Terra e o Gore consegue pegar o Rompe-Tormentas. E depois dessa cena no hospital lá, que a Valkyria é internada lá porque ela foi gravemente ferida, mas não a ponto de morrer, ela não morre, né? Mas assim, ela é escanteada. Aí tem o lance da ser bissexual também, que não é tão relevante para a história, mas achei interessante o fato da personagem ser assim, é uma representatividade legal e que não é tão polêmica quanto o beijo gay do filme dos Eternos ou do beijo lésbico no filme do Lightyear. Eu particularmente curto uma representatividade do tipo aí nessas obras, só que quando é feita de forma lacradora ou forçada, às vezes não dá para desfrutar da situação. No caso da Valkyrie, eu acho que é feito de uma forma legal ali. Não é um bagulho super relevante para a história, mas eu achei interessante essa questão da sexualidade da personagem que fica evidente em alguns momentos do filme ali. Eu achei isso legal. Curto a personagem e eu fiquei um pouquinho decepcionado pelo fato dela não ter tido tanto destaque ali, porque ela ficou muito escanteada em certo momento do filme. Como falei, depois desse momento que ela é ferida por Gore e conversa com o Thor depois lá no hospital até que entrega o raio de Zeus para ele ir até onde o Gore estava para concluir seu objetivo. A personagem é escanteada e só volta a aparecer lá no final do filme. A Jane Foster, eu achei que ficou muito legal no filme. Eu particularmente estava preocupado, porque é uma personagem que eu nunca gostei muito, eu nunca senti uma boa química entre ela e o Chris Hemsworth nos outros dois filmes que ela participou. Então, assim, eu tava preocupado, assim, eu tava feliz que a personagem, pô, empunhando o Mjolnir, achei bacana pra caramba, mas ao mesmo tempo fiquei com o pé atrás. Felizmente a personagem foi totalmente reinventada nesse filme ali, de certa forma, e eu curti como é, eles desenvolveram a personagem ali na trama. Poderia ter um pouquinho mais de destaque? Poderia, assim como vários outros personagens. Mas do jeito que foi feito, até que ficou legal, não incomodou muito. A personagem da Natalie Portman, a poderosa Thor, finalmente está bem nesse filme. A química dela com o Chris Hemsworth melhorou bastante, né? Por conta desse filme, o Chris Hemsworth está mais à vontade no papel, está mais cômico e engraçado. E a Natalie Portman, embora não consiga lidar bem com essa nova abordagem da personagem, fazer várias piadas e ser mais piadista, porque a atriz ela vem de filmes mais de drama e ela lida muito bem com esse tipo de papel, ela é ótima em papéis dramáticos. Aí, quando é colocada nesse papel de comédia, acaba ficando um pouco. Deixa um pouquinho a desejar, mas não deixou tão a desejar assim. As cenas que envolvem drama da personagem, a brilha, tá ótima. Mas as cenas de comédia deixam um pouquinho a desejar. Quem se sai melhor nisso é o Chris Hemsworth. Mas ela tá muito bem no filme, a personagem dela tem bastante destaque. Finalmente a química deles parece ter mais química mesmo, de fato, do que nos outros dois filmes que a personagem participou. A gente tem rápidas aparições da Darcy e do Dr. Eric Selvig, que não aparece desde Vingadores Era de Ultron, e a Darcy apareceu em WandaVision, depois de um bom tempo sem aparecer numa produção da Marvel, desde Thor, O Mundo Sombrio. Particularmente, eu nunca achei ela um bom alívio cômico. Ela sempre foi muito sem graça, sem sal e completamente dane-se. E as piadas dela, não, a maioria não funciona. Pelo menos pra mim, nunca funcionou a maioria das piadas da personagem. E no caso, eles aparecem bem brevemente, mas eu achei legal eles aparecerem ali para demonstrar que esses personagens ainda estão ali no CM, sabe? Que eles não evaporaram, sumiram. E já
A Jane Foster, a personagem da Natalie Portman, tá ótima no filme, no geral. A química dela com o Chris Hemsworth, como eu falei, tá melhor do que nos outros dois filmes, já que o Chris Hemsworth tá mais à vontade, a Natalie Portman tem seus momentos de brilho, ela como poderosa Thor tá radiante e trovejante, achei que ficou muito legal. Eu tava meio com o pé atrás justamente pelo fato dela não ser um par romântico e até do fato de talvez ser uma representatividade feminina forçada. Eu gostei também do fato dela ter malhado pra caramba pra ficar com um físico realmente de Thor. Então ela tá bem maromba nesse filme, tá gigante. E quando ela tá, tipo, na forma humana dela, surte uma mudança perceptível por conta do câncer. Você vê que ela fica com a aparência bem doente mesmo, e eu achei isso legal, esse detalhe aí. E o Gore, como falei, é um vilão assim que poderia ser um pouquinho mais bem aproveitado, ter um pouco mais de tempo de tela, mas no geral eu gostei bastante do vilão, gostei dos personagens tudo no geral. Nenhum deles deixou muito a desejar. Só faltou um pouco mais de tempo de tela, às vezes no desenvolvimento aqui ou ali. E no caso é aquelas duas cabras também que eu achei que é um bom alívio cômico ali. Elas estão boas no filme ali. Fazem parte daquela leva de mascotes da Marvel que são umas fofuras ou umas gracinhas. Embora essas cabras sejam bem feias. Mas no geral são um bom alívio cômico ali na trama. É bem exagerado, mas eu particularmente gostei. Assim como também tem piadas assim como o Thor lá com o Mjolnir, né? E o Rompe-Tormentas como um ciúmes com o fato do Thor tá dando uma certa atenção ali pro Mjolnir, demonstrando estar um pouquinho incomodado com o fato da Jane estar empunhando o martelo, né? Aí o Rompe-Tormentas fica com ciúme e isso gera algumas piadas bem engraçadas no geral. Porque tem até um momento que ele dá uma cerveja para pro Rompe Tormentas lá. Isso aí foi de. Ai, ai. Em vários momentos, assim, umas piadas assim que fez o público que tava lá no cinema e eu também ri, né, no geral. Como falei, esse filme tem várias piadas, mas não chegaram a me incomodar tanto, quanto eu achei que me incomodaria. Porque pelo que o povo tá falando na internet aí, eu achei que esse filme ia ser um desastre, né? Mas ele não é tão ruim assim, me surpreendeu de certa forma. Pode ser por eu ter ido com a expectativa baixa para assistir ele, esperando que talvez seja realmente uma bomba, mas ele me surpreendeu no geral, gostei muito, me diverti bastante. Ele é bem dirigido e tem ótimas cenas de humor, de ação e quando entra cenas dramáticas ele brilha. Rola até um momento de identificação ali entre o vilão e o trio ali, o Thor, a Jane e a Valkyria, porque ele se identifica com certas coisas assim que esses personagens passaram. E tem a cena que ele prende eles lá assim em vários cipós, ó, sei lá o que é aquilo lá, vários galhos, né? Quando eles chegam lá no planeta dele, ele arma uma armadilha para eles, e aquela cena foi aterrorizante. Não é de terror, não assusta, mas o Christian Bale naquela cena ele brilha muito, e eu achei incrível como a cena foi feita, sabe? Tipo, a paleta de cores desse filme também é outra coisa ótima, é muito colorido, é muito Taika Waititi, é muito louco, é muito lúdico, é muito colorido. Eu achei isso incrível, não é aquela paleta de cores acinzentada ou genérica da Marvel. A fotografia também é ótima, ela tem vários momentos que dá vontade de pausar e salvar aquele frame como um papel de parede do seu computador, do seu celular. E eu achei realmente muito bom. Embora o filme tenha aproximadamente 2 horas de duração, eu senti ainda que ficou faltando algumas coisas no filme, saca? Tipo, quer dizer, a maioria das cenas dos materiais de divulgação, dos trailers, estão lá, só que eu senti ainda que tinha coisa faltando na história, sei lá, que estava um pouquinho incompleto, poderia ter um pouquinho mais de coisa, uma duração um pouquinho maior resolveria isso e teria mais desenvolvimento dos personagens, da trama em si. E sei lá, velho, deu essa impressão de que o filme tinha mais coisas a oferecer, mas não entregou tudo isso.
Foi até falado aí, até a própria Natalie Portman já falou aí que teve muitas cenas deletadas, até de alguns mundos que os personagens visitam, que ficou completamente de fora do filme. Então, eu sinto realmente que esse material, se tivesse um filme, talvez com o devido desenvolvimento, faria com que eu não ficasse com essa sensação de que tem coisa faltando ali no filme. Ele tem um ritmo assim que é um pouco acelerado em alguns momentos e em outros momentos ele se estende um pouquinho demais. Sabe, como eu falei, ele brilha nas cenas de drama, ele peca em alguns momentos de comédia em excesso e na loucuragem que acontece, mas no geral é um bom filme. Eu recomendo bastante assistirem no cinema, principalmente na tela grande, é muito da hora. Assista em 3D, assista em 2D, sei lá, eu assisti em 2D. E eu achei o filme ótimo, sabe, no geral. Eu não me decepcionei como eu achei que me decepcionaria, por conta do que falavam por aí na internet. É um bom filme, vale a pena ser assistido e eu até comprei um balde de pipocas lá, assim, que custou quase R$ 30 e ao todo, com a entrada do ingresso que eu comprei, eu gastei mais ou menos um pouco mais de R$ 50 com tudo ali que eu comprei. No caso, o ingresso e o balde de pipocas que vinha com refrigerante. Então, assim, foi meio caro o preço, mas valeu a pena, porque o balde de pipocas, como vocês estão vendo aí ao fundo no vídeo que eu gravei, ele é muito bonito e vale a pena justamente por isso. A pipoca vinha numa quantidade absurda que consegue durar até mais ou menos o final do filme e eu curti pra caramba a experiência ali, vale a pena. Não sei se eu assistiria de novo, porque teria que ter mais dinheiro. Eu gastei quase tudo que eu tinha ali para assistir o filme, no caso, o dinheiro que eu tinha guardado, né? Mas, quem sabe, assistiria de novo sim, porque o filme é bem divertido e para muitos foi uma decepção, mas particularmente para mim não foi. É, ele é melhor do que o Thor 3? Acho que não, não é melhor. Ele é melhor em algumas coisas aqui e ali. A Jane Foster, por exemplo, ela não aparece no Thor 3 inteiro. Então ela cai meio que aqui de paraquedas. E o filme tenta estabelecer o que, que aconteceu com ela e o Thor, por que, que eles terminaram. Ele tenta amarrar algumas pontas que não foram mostradas no Thor 3, que já é falado lá que eles terminaram. Aí a Lady Sif some, aparece nesse filme, como falei, ela aparece do nada e não tem muita relevância para a história. No caso da Jane Foster, ela também cai de paraquedas, como falei, mas tem as explicações aqui e ali e a personagem está bem legal no filme, né? O filme conta com duas cenas pós-créditos muito importantes para o futuro, quer dizer, uma delas pelo menos para o futuro do Thor, que mostra que o próximo vilão talvez seja o Zeus e o Hércules, mostra lá assim que o Thor ele meio que mata o Zeus, né, com o próprio raio lá assim, só que nessa cena pós-créditos é mostrado que ele não morreu e que ele tá conversando lá com o filho dele, o Hércules, e que talvez ele seja o próximo vilão do filme do Thor. E a outra cena pós-créditos é da Jane Foster indo parar em Valhalla e se encontrando com o Raidon. E foi pra minha surpresa, né? Porque o personagem morreu lá em Vingadores Guerra Infinita e depois o ator foi fazer um filme da DC. Eu não achei que ele voltaria para essa pequena ponta ali, mas ele aparece lá recepcionando a Jane, né? Que morreu em batalha de forma digna e foi parar lá em Valhalla. Não sei se a personagem vai retornar no futuro, mas tá aí essa cena ali. E depois mostra que o Thor vai retornar, indicando que esse não é o último filme do Thor. Ainda tem muita história para contar. E o Chris Hemsworth está disposto a continuar interpretando o personagem, porque é o personagem da carreira dele, sabe? Tipo, que proporcionou muita coisa para ele na carreira dele de ator, que fez a carreira dele alavancar e crescer. E ele deve muito isso ao personagem Thor, né? Por ter essa chance de interpretar ele. Então, no geral, é isso, né? Tem duas cenas pós-créditos e uma delas é relevante para o futuro, mostrando que o Thor ainda tem muito trilho para trilhar. No final do filme, ele também fica cuidando da filha do Gork,
pede com pedido, ao invés da destruição de todos os deuses, para que ele restabeleça uma nova ordem universal, né? Digamos assim. Ele pede para a filha dele ser revivida, né? E ela volta, e rola uma cena emocionante, o personagem morre. E tem a sua redenção ali. Eu gostei muito disso aí, do personagem, do vilão ter sua redenção. É uma cena muito que o drama realmente funciona ali e que te emociona. E a filha dele volta, aí termina o filme com o Thor criando ela e eles não lutar com o exército ali, né? Dele ensinando a fazer o certo, a defender os inocentes ali, os que não podem se defender por conta própria, e acaba com eles num planeta ali lutando contra um exército do mal ali. Ele entrega o Rompe-Tormentas para ela e ele pega o Mjolnir. Ele recupera o Mjolnir, porque a Jane morreu, aí ele recuperou o Mjolnir depois, porque ele ainda é digno de empunhar o martelo. Então acaba assim o filme. E uma cena que lembra aquela lá dele avançando no exército lá com o Rompe-Tormentas, avançando num pulo, só que agora ele com a pequena lá, assim, que é a filha do Gore. E é isso, o filme, realmente, ele é bom, ele é divertido, é bem dirigido, e é isso que eu achei do filme do Thor, Amor e Trovão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo crítica. Eu espero que eu não tenha me embolado tanto quanto eu acho que eu me embolei. Vou dar um jeito na edição aí de deixar isso mais dinâmico e o vídeo menos curto, porque eu tô vendo aqui que já tem mais de 30 minutos de gravação de áudio. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. Se vocês curtiram aquele procedimento padrão, deixem o seu gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem os próximos vídeos. E também comentem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do filme e compartilhem também para que o canal alcance novos públicos e cresça cada vez mais. Eu preciso muito dessa ajuda, conto com a ajuda de vocês. E também me sigam nas minhas redes sociais, os links vão estar aí na descrição. É isso, pessoal. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!